eu tenho algo a acrescentar, agregar, entregar. Então, quando você percebe que você é importante, que você tem algo muito precioso, que você tem algo muito interessante, que você é interessante, que você é uma pessoa capaz de transformar a vida, capaz de fazer com que elas se motivem, fazer com que elas se despertem, né, para aqueles sonhos que muitas vezes já estão desacreditados, muitas vezes já não acredita mais, e muitas vezes tem pessoas que sonham tanto e aqueles sonhos estão adormecidos, aqueles sonhos estão ali muitas vezes esquecido. E então você vai lá e coloca uma palavra de motivação, uma palavra de incentivo, uma palavra que vai despertar aquela vontade, aquela força que estava dentro dela para lutar pelos sonhos dela. Então, ela vai passar a acreditar nela, vai passar a acreditar nos sonhos dela, vai passar a confiar no processo, porque é um processo, então ela vai passar a acreditar, eu estou passando por tudo isso, mas é um processo, eu sei que esse processo é para me preparar, para que eu me prepare para tudo aquilo que eu quero viver, para que tudo aquilo que eu quero como transformação. Então, essa transformação vem de dentro para fora. Muitas vezes a gente busca no externo, no fora, e não encontramos. Então, essa frustração faz com que a gente tenha, muitas vezes, ansiedade, muitas vezes tem a desistência, da autossabotagem, tem a da procrastinação, levar a gente para a zona de conforto. Então, a gente tem que perceber que a gente tem que passar pelo processo. Não adianta a gente ficar reclamando, murmurando, ou mesmo querer desistir daquilo que a gente tanto sonha e tanto planeja e tanto luta para conseguir. Então, se a gente pensa dessa forma, é um processo, eu sei que esse momento é para mim refletir, é para mim colocar algum interesse meu, algum curso, para mim ter uma formação, é para mim ter tempo para mim me dedicar a algo. Então, eu vou estar olhando por essa forma. Se eu for dedicar apenas para ter ansiedade, murmuração, eu vou estar preenchendo o meu tempo, que é muito importante, que é muito valioso, que é o tempo que faz com que a gente nos prepare, é o tempo que você se dedica para que você busque essa preparação e que você tenha total absorção do conhecimento, que é o tempo dado, o tempo gasto naquilo que você vai aprender, as habilidades que você precisa aprender, o conhecimento que você precisa adquirir. Então, é esse tempo gasto, é esse tempo ganho, né, que não é gasto, é um tempo ganho. Então, você vai estar gastando tempo quando está na distração, quando está fazendo algo que não seja por seu crescimento, que não seja ligado aos seus objetivos, que não seja ligado às suas metas. Então, quando você passa a ter tudo isso, você vai perceber que a sua energia, o seu foco, o seu poder de lutar, de ter forças, de ter aquela convicção de que vai alcançar, é determinada toda para aquilo. Então, se a gente está buscando toda essa prosperidade, toda essa mudança, e a gente vê o que precisa a gente fazer, então a gente vai primeiramente mudar nossa mentalidade. Então, o que é preciso? Eu já mudar minha mentalidade. Porque às vezes a gente imagina que só muda quando tudo muda, né? Então, não é assim. A gente vai mudando, vai nos transformando, vai nos melhorando, vai vendo o que precisa e vai percebendo que a gente precisa buscar essa prosperidade, essa abundância que já está dentro de nós. Então, todos nós já temos ela. Basta a gente reconhecer e ser grato. Então, a gente vai se despertar dentro de nós. Então, o despertar vem do interior. Então, esse despertar vem do interior. Então, quando você tem o despertar interior, é aí que você passa a reconhecer, a ver o que você precisa fazer, o que você precisa melhorar, o que você já tem, pelo que você é grato, pelo que você precisa ter para conseguir mais e mais. Então, isso faz com que a gente
não fique olhando só para as coisas que não tenha, mas sim a gente passe a olhar pelo aquilo que já tem, ser grato por tudo aquilo que já tem, mas também começar a olhar para aquilo que não tem, para que a gente possa ver que a gente tem algo por algo a lutar, tem por algo a conquistar, e isso faz com que a gente batalhe mais, né? Busque mais. E aí você vai percebendo que você vai ganhando força, vai tendo mais clareza do que você quer, quem você quer se tornar, aonde você quer chegar. E são esses pilares que vai nos tornar bem sucedido naquilo que vamos fazer. Então, não importa o que é bem sucedido para você, o sucesso para você. Então, essa definição muitas vezes é em alguma coisa simples. Então, quando a gente tem isso, dizer eu vou ser bem sucedido nessa área, eu vou ser bem sucedido nisso. Então, a gente passa a ter o que é realmente a definição e vai tendo a convicção do que é isso. Então, muitas vezes a gente passa a achar que só é bem sucedido quando já tiver um avião, um carro importado, ter aquela mansão. Não, aí é etapas, né, a serem seguidas, a serem vencidas. Aí é a sua mentalidade que vai conseguir atrair tudo isso, que vai conseguir chegar num bem-sucedido dessa forma. Então, eu estou falando que você e a gente tem que procurar aqueles mínimos detalhes. Então, pequenas metas, pequenas coisas para que a gente possa ir tendo aquela motivação, possa ir tendo aquela celebração, possa ir vendo que a gente é capaz. Então, é nas pequenas coisas. E as grandes vai vindo aos poucos, e as grandes vai nos tornando mais fortes para que a gente consiga chegar lá. Porque se a gente só imaginar na grandeza, no que é, e já querer chegar lá, e ainda a gente não está com a capacidade, não está com a mentalidade, não está preparado ainda para aquilo tudo, a gente acaba se frustrando, achando assim, não é para mim mesmo não e tal. Então você tem que acreditar que é por etapas, degrau por degrau. E o primeiro degrau a gente sabe que é muito desafiador, é o degrau que a gente passa por muitos desafios, muitas dificuldades, mas é nesse degrau que vai fazer com que você passe para o outro nível, porque você vai começar a dizer mesmo, é dessa forma, você aprenda a entender como é o processo, como é a fase, como é que você rompe as bolhas, como é que você consegue encarar os desafios, como é que você consegue a força interior. Então, você tem que ter noção de que esse degrau é para que você consiga subir para o outro. Então, o nível que você está, aonde você está, vai fazer com que você ganhe mais força, mais capacidade para que você perceba que você vai estar preparado para o próximo nível. Então, é uma preparação, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de postura, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de formação. Então você vai vendo que cada vez mais você vai se tornando uma pessoa mais capaz. Então a sua mentalidade vai também fazendo com que você desenvolva as capacidades, desenvolva as habilidades, tenha os talentos, né? Os talentos que você tá aí com eles escondidos, ou mesmo tá aí e muitas vezes a gente nem sabe qual é eles. Então a gente vai descobrindo, vai melhorando, vai aperfeiçoando e vai conseguindo chegar na excelência. Então, quando você quer se tornar uma pessoa que demonstre que todos vejam excelência, veja que você está fazendo com excelência já aquilo que você por muitas vezes nem imaginava que poderia fazer, que era capaz de fazer, o que era bom naquilo, de fazer aquilo. Então, você vai perceber, né mesmo, a partir do momento que eu fui tendo essa convicção de que era por fase, que a fase quem me preparava